Olá, sejam bem-vindos a mais um Senta e Lá Vem História. Comigo, novamente, Débora Martins. Hoje temos uma convidada muito especial. Pode entrar, Mônica Figueiredo! Olá, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui nesse podcast, tá? Porque eu vivia vendo a Débora e os episódios dela. Sou fã faz tempo. E assim, é uma honra pra mim estar aqui, porque é meu sonho, tá? Ainda mais com esse tema maravilhoso, né? Diz aí o tema que é. Hoje nós vamos abordar sobre Revolução Industrial com a nossa especialista nisso, que é professor de História. Bom, gente, eu espero responder essas dúvidas. Espero que quem tá escutando entenda sobre o assunto também. Enfim, espero ser clara nas minhas respostas. E vamos ver o que sai desse episódio, hein? Então, para começar esse podcast, Mônica, o que foi a Revolução Industrial? Bom, a Revolução Industrial, ela foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, econômico, político e nos meios de produção. Saindo da produção manufatureira, que é a produção com trabalhadores, divisões de trabalho, para maquinofatureira, que é a produção por meio de máquinas e operários que apenas controlam elas. Ela teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo inteiro, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Capitalismo. Então, quais foram as principais causas da Revolução Industrial? Alguns dos motivos que levaram à Revolução Industrial foi o acúmulo de riquezas que a Inglaterra possuía por causa do ato de navegação que ocorria por conta da exportação de produtos manufaturados. O governo tomou as terras dos camponeses e transformou em propriedades privadas, fazendo com que os camponeses tivessem que se mudar para a cidade em busca de emprego, resultando em uma abundância de mão de obra. Então, assim, teve o acúmulo de riquezas, né, que pelo ato de exportar os produtos manufatureiros, e também as terras dos camponeses que foram tomadas pelo governo fizeram com que eles se mudassem para a cidade. E aí na cidade teve muita mão de obra, o que fez crescer as indústrias. Aí também tem a disponibilidade de ferro e carvão, que eram recursos utilizados para a construção de máquinas. E a estabilidade política, onde o governo passava por um período de desenvolvimento econômico. Resumindo, eles estavam bem de dinheiro, né? Ai, como sempre, dinheiro. Então, a próxima pergunta é: como a Revolução Industrial afetou a sociedade e a economia? Alguns dos impactos da Revolução Industrial na sociedade foi o êxodo rural, como eu havia dito. Com as oportunidades de emprego e o cercamento do governo, os camponeses se deslocaram para a cidade em busca de oportunidade de emprego. E a exploração dos operários e a desigualdade social que levou a movimento protestantes com a intenção de conseguir melhores salários e condições de trabalho. Já na economia, foi o aumento da produção, pois as máquinas produziam mais em menos tempo, o que levou a um grande aumento da produção de bens. Também tem a industrialização, onde as fábricas tornaram-se os centros das atividades econômicas, e a expansão do comércio, porque produtos industrializados eram mais baratos, o que impulsionou o comércio, inclusive internacional. Agora vamos entrar no tópico de inovações e tecnologias. Quais foram as principais inovações tecnológicas da Revolução Industrial? Assim, em geografia, é considerado que tem várias revoluções industriais, né? Mas em história, a gente marca mais uma, né? A Revolução Industrial. A gente não fala as revoluções, a gente fala a Revolução. Então, a Revolução Industrial, ela também teve duas partes, foi dividida em duas partes. A primeira parte da Revolução, algumas inovações foram a máquina a vapor, feita por James Watt, em 1769. E era usada em fábricas, minas e locomotivas. Ela substituiu a força humana e animal por energia mecânica. Também teve o tear mecânico, feito por Edmund Cartwright, em 1785,
que revolucionou a indústria têxtil, permitindo tecer mais rápido e com menos mão de obra. E na segunda parte da revolução, o que marcou foi a eletricidade, que permitiu novas formas de iluminação, como a lâmpada de Thomas Edison, e máquinas elétricas e fábricas mais eficientes, né? Então essas foram as que mais marcaram. E como a máquina de vapor de James Watt contribuiu para a Revolução Industrial? Como eu já disse, a máquina a vapor, feita por James Watt, substituiu a força humana e animal por energia mecânica e contribuiu para a geração de energia mais eficiente e independente de fontes naturais, como a água. A sua aplicação permitiu o funcionamento mais contínuo e potente das fábricas, acelerando a produção. Também revolucionou os transportes ao ser usada em locomotivas e navios, facilitando o comércio e a circulação de pessoas. Agora vamos aqui entrar no assunto de impacto social e econômico. Como a Revolução Industrial afetou a vida dos trabalhadores e das classes sociais? A Revolução Industrial, ela mudou a vida dos trabalhadores, que foram explorados, trabalhando por cerca de 12 a 16 horas, durante 6 e às vezes até 7 dias por semana. Então não tem aquele negócio de... É de escala 7x7. Exatamente isso. E tipo assim, é um absurdo, sabe? Eles eram muito explorados, isso era muito cansativo pra eles. Eles recebiam baixos salários ainda por cima. Eles possuíam condições de trabalho e moradia precárias, enquanto o uso de mão de obra infantil e feminina era comum. Então as crianças trabalhavam nessa época, era bem comum trabalhar, as crianças e as mulheres, bastante. Essas mudanças, elas levaram à formação do proletariado, que foi um processo histórico em que surgiu uma nova classe social composta por trabalhadores assalariados urbanos. E ao aumento das desigualdades sociais com a ascensão da burguesia industrial, os donos de fábricas e patrões dos operários. Então, afetou muita gente. Foi uma época, assim, bem ruim pra classe dos trabalhadores. Só quem se beneficiou foi a burguesia mesmo. Quais foram os principais benefícios e desafios econômicos da Revolução Industrial? Alguns benefícios econômicos foi o aumento da produção e o crescimento do capitalismo, inovação tecnológica e expansão do comércio. Porém, a Revolução Industrial também gerou sérios desafios, como desigualdade social, exploração do trabalho, crises econômicas e as condições de vida urbana deploráveis. Como nós havíamos comentado anteriormente, né, que a gente falou agora há pouquinho que era bem ruim as condições de vida deles, né? Bom, agora em consequências ambientais. Quais foram os impactos ambientais da Revolução Industrial? A Revolução Industrial causou sérios impactos ambientais, como a poluição do ar e da água, o desmatamento, a degradação do solo e a perda da biodiversidade, principalmente devido a queimas de carvão, ao crescimento urbano desordenado e o avanço da indústria e da mineração. Esses processos também aumentaram a emissão de gases do efeito estufa, dando início aos problemas ambientais globais que enfrentamos até hoje. Como a Revolução Industrial contribuiu para a poluição e a degradação ambiental? Ela contribuiu para a poluição e degradação ambiental ao intensificar o uso do carvão e outros combustíveis fósseis, que a gente sabe que libera grandes quantidades de poluente no ar e na água. Promover o desmatamento e a mineração em larga escala e estimular um crescimento urbano maluco e turbulento. Esses fatores resultaram em impactos negativos nos ecossistemas e na saúde humana, dando porta de entrada para uma nova era de crise ambiental. Então isso foi mais uma brecha para ter uma poluição ambiental. Exatamente. Foi na Revolução Industrial começou o aquecimento global bem forte. Exatamente isso. Muito. Agora, legado e influência. Como a Revolução Industrial influenciou a sociedade moderna? Ela influenciou a sociedade moderna ao transformar a economia, as relações de trabalho, a vida urbana e a organização social. Ela deu origem ao capitalismo industrial, ao crescimento das cidades, à valorização da ciência e da tecnologia e à luta por direitos sociais, moldando o mundo como conhecemos hoje, desde suas inovações até os desafios sociais e impactos ambientais. Quais são os legados da Revolução Industrial que ainda são relevantes hoje em dia?
os legados da Revolução Industrial, que ainda são visíveis hoje na forma como produzimos, trabalhamos, vivemos nas cidades e lidamos com a tecnologia e o meio ambiente. Ela consolidou o capitalismo, como eu tinha dito, o trabalho assalariado, a urbanização, o avanço tecnológico contínuo e também originou muitos desafios ambientais e sociais que enfrentamos no mundo moderno. Podemos dizer que foi boa em suas inovações, mas iniciou impactos negativos que sofremos até os tempos atuais. Então, foi boa de certa forma, mas teve impactos bem sérios e negativos. Bom, Mônica, obrigada por essa entrevista. Eu adorei, eu quero ver você de novo aqui, tá bom? Ai, obrigada a você, eu adorei participar aqui. Foi muito bom compartilhar o que eu sei. É isso, obrigada, viu? Então, gente, esse foi o podcast de hoje. Espero vocês para um próximo podcast. Deixem aí nos comentários aqui embaixo qual é o próximo assunto que vocês querem que eu traga aqui. E talvez eu traga a Mônica de novo. Gente, eu quero, hein? Adorei o seu espaço. Muito bonito. Obrigada. É novo, acabei de reformar. Parabéns, viu, pro seu trabalho incrível que você faz. Você muda vidas, com certeza. Bom, gente, espero que tenham gostado desse episódio. E até o próximo.